O tema de hoje é colocando sua ideia para rodar. Marcelo, eu já tenho uma ideia, ou eu já tive uma ideia. Você vai me ajudar a fazer isso aí? Vou. Então, mais uma vez, eu convido você a pegar o seu caderno, o seu bloco de anotações, colocar lá a data de hoje, 14 de maio de 2021, e começar a fazer as anotações aqui. Legal, você está com a ideia, você já pensou naquilo que você quer fazer, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já pensou realmente em todos os passos que você precisa fazer para que a sua ideia não seja mais uma que vai durar aí menos de um ano e fechar? Você já pensou exatamente em tudo que você precisa fazer? Esse tempinho é proposital mesmo, é para você pensar. Você está copiando o que você fez da outra vez? Ou você que está montando um negócio agora, já pensou em tudo que você vai precisar fazer? Em todos os passos do que você vai precisar fazer? Não? Então vamos fazer um paralelo com um exemplo aqui que eu vou trazer para você. Vamos imaginar uma viagem. Você vai viajar agora no meio do ano, em julho, você vai pegar sua família e você vai para algum lugar. Então, vamos imaginar que você vai para uma cidade de praia, por exemplo. Ou uma cidade fria, uma serra, sei lá, você vai fazer uma viagem, seja ela para onde for, você escolhe. Legal. Quando você vai fazer uma viagem, você tem que perguntar uma série de coisas e planejar uma série de coisas, né? Então, em primeiro lugar, para onde você vai? Então, beleza. Escolheu o lugar? Quando você vai? A data de ida, a data de volta, né? Onde você vai ficar? Você vai alugar um apartamento? Você vai ficar em hotel? Você vai ficar em pousada? Você vai ficar no camping? Você vai armar uma barraca em qualquer lugar? Você vai ficar na pousada? Onde você vai ficar? Né? Como você vai? Você vai para esse lugar como? Vai de avião? Vai de ônibus? Vai de carro? Vai de moto? Como você vai? Então você tem que conciliar todas as coisas. Então o período que você vai ficar e o período que você vai voltar, se você for de avião ou de ônibus, você vai ter que comprar a passagem de ida, comprar a passagem de volta. Você vai ter o dinheiro para pagar esse período que você está imaginando de férias? Não só a hospedagem, mais a passagem, o combustível, mais alimentação, mais lazer. Você já pensou nisso tudo? Legal. Para o lugar onde você vai, qual vai ser o clima da época? Vai ser frio? Vai ser quente? Vai ser verão? Vai ser inverno? Vai ser outono? Sei lá. Você vai ter que levar casaco, muita roupa de frio, ou você vai ter que levar roupa mais leve? Roupa tipo para praia, verão. Né? Lá, você vai precisar cozinhar ou você vai comer fora? Tá levando dinheiro para comer fora? Ou você vai fazer compra no supermercado e vai... A não ser que você esteja levando a sogra para cozinhar, né? Brincadeira, mas alguém vai precisar cozinhar. Nessa casa que você está alugando, tem todo o material para você cozinhar, para você... tem cama, tem travesseiro, tem lençol, tem cobertor. O que você precisa levar? Precisa levar roupa de cama? Precisa levar toalha? Ou tem tudo lá? Ah, não, vou ficar em um hotel, não preciso me preocupar com isso. Ok. Você tem que fazer uma série de perguntas. E provavelmente a gente não vai esgotar todas as perguntas aqui. Mesmo que você se programe tudo, você provavelmente vai esquecer alguma coisa. Vai de carro, fez a revisão no carro, calibrou os pneus, o freio está ok, o sistema de arrefecimento lá de água no radiador está ok, o seguro está pago, o IPVA está pago, o documento está em dia, sua carteira não venceu.
Tá levando menino? Bom, é bom levar uma carteirinha de plano de saúde. Tá vacinado? Porque agora, em determinados lugares, você tem que apresentar carteira de vacina. Olha só quantas perguntas em um exemplo simples de uma viagem que eu estou fazendo aqui para você, que provavelmente você não fez. Se você vai de carro e você vai atravessar alguns estados, você sabe se o seu chip do seu celular você pode mudar de estado sem problema? Acessa. Você botou crédito no seu celular? Se o carro enguiçar na estrada, você faz o quê? Você pode estar falando assim, Marcelo, você fez pergunta demais. Tem coisa aí que não acontece, que tem coisa aí que é só na sua imaginação, né? Mas, e aí? Você fez todas essas perguntas? Você verificou tudo isso? Está tudo pensado e tudo resolvido? Você viu se tem posto de saúde ou hospital na cidade para onde você vai? Você vai com criança, às vezes gripa, às vezes tem algum problema, você tem que saber se tem ou não, ou se o hospital ou o posto de saúde fica longe, aonde fica, a quantos quilômetros. Gente, tem que se perguntar. E se você acha que eu fiz muitas perguntas, fiz mesmo, é de propósito, para que você comece a pensar e a refletir sobre perguntas que você talvez, e bem provável, não tenha feito a respeito do seu negócio. Do que você precisa para o seu negócio. Eu falei coisas aqui, provavelmente no exemplo da viagem, que talvez você nunca tivesse pensado. Não sei, estou só sugerindo. Mas se você não pensou numa coisa que é talvez comum, imagina para o seu negócio. Então, perguntas precisam ser feitas para que você não cometa erro. O cometimento de erro numa determinada fase do negócio pode significar o fechamento desse negócio. Eu não quero que seu negócio feche. Eu quero que você seja uma pessoa que vai mandar depois mensagem, participar de live, de grupo meu aqui, tirar dúvida, consultoria, sei lá, o que você precisar. Você vai falar assim, Marcelo, aquilo que você falou, olha, foi o que salvou a minha empresa. Nossa, a minha empresa hoje está rodando e eu estou tendo muito lucro por uma coisa que você falou. Então, o meu objetivo é esse. Fazer com que você tenha as sacadas, que você tenha boas ideias, que você coloque em prática, mas não mais no eu acho. Você aqui, com Marcelo Barros, no Segredo dos Negócios, você não acha mais nada. A partir de agora você vai ter a certeza de que você precisa fazer as coisas como eu estou orientando, porque eu não quero que você feche, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você tenha a sua independência financeira, eu quero que você tenha o seu negócio, que ele prospere, que você possa dar tudo que você quer para sua família, ajudar quem você quiser, fazer o que você quiser com o seu dinheiro. É isso que eu quero. Isso é muito importante. Então, quando eu dei o exemplo da viagem, eu quero trazer para você a importância disso. Por que você precisa saber disso? Você precisa saber disso porque quando você fizer essas perguntas, que eu vou passar para você mais daqui a pouco, você tenha uma fotografia do seu negócio. Você saiba exatamente, quando vê aquela fotografia, você sabe exatamente o que aconteceu. Você, ao pegar uma fotografia dessa viagem que eu falei para você, você vai lembrar das coisas boas e você vai lembrar também das coisas que não deram certo. Lembra quando a gente ia para a escola, né? Lá na nossa quarta série, terceira série, quando a gente voltava das férias, e aí a professora entrava na sala e falava, peguem uma folha, pegue o seu lápis e escreva a redação, vocês vão fazer uma redação. Minhas férias. Vocês lembram disso? Pois é, eu escrevi muito as minhas férias. Né? E depois de adulto também escrevi minhas férias. Já passei férias maravilhosas, mas já tive férias terríveis também. Então, e terríveis não por falta de programação, de coisas que foram acontecendo mesmo com tudo programado. Ora, se estava tudo programado e aconteceram problemas ruins, no negócio também pode acontecer. Mas é importante você se antecipar.
Mesmo as coisas ruins que podem acontecer numa viagem, se você tiver se preparado para isso, é só fazer aquilo que você se preparou, mesmo que sejam coisas ruins. Então é importante, por que é importante você saber disso? Que é para que você faça uma fotografia do seu negócio. E isso é um hábito, né? E aí você pode estar perguntando por que é importante também aprender isso. É importante porque você cria um hábito e a partir de todas as coisas que você for fazer, criando um método, criando um jeito de fazer, você vai ver que isso dá muito certo e vai te ajudar a não errar em outras coisas. Você não criou a rotina que você tem hoje ao acordar de um dia para o outro. Essa rotina foi criada e você foi vendo as melhores coisas, a melhor maneira de fazer. A melhor maneira de escovar o dente, de pegar a pasta, de depois fazer o seu café da manhã. Então você provavelmente criou uma rotina de almoço, de jantar, de lanche, para dormir, para estudar, para se divertir. Então, para os negócios também. Então é importante você criar algumas rotinas para que isso seja importante até na sua tomada de decisão, né? Então, isso aí serve não só para a ideia que você está tendo no momento, essas perguntas, mas para outras ideias. Quem sabe você, ao montar um negócio, você fica tão bom que você resolve, e a coisa começa a crescer, e você resolve montar uma franquia. Se você montar uma franquia, a primeira coisa que você vai ter que ter é procedimentos para ensinar quem está comprando a sua franquia a fazer, com determinadas perguntas e determinada postura que ele vai precisar ter. Quando você faz essas perguntas, às vezes você tem uma ideia, você está fixo numa ideia, e ao fazer essas perguntas, você aprimora a sua ideia, você melhora a sua ideia. Vou pegar aqui um exemplo, o telefone, o smartphone que você tem hoje. O smartphone, quando foi lançado, ele já saiu perfeito? Não. O que é feito de toda vez? Ou quando troca o produto, ou quando troca o software dele? Atualização. E quando atualiza, normalmente atualiza para melhor. Se você pegar o seu smartphone, da marca que for, e você olhar lá os primeiros, você vai dar risada. Do tanto que eles evoluíram. Por quê? Porque eles fazem essa sequência de perguntas. E essa sequência de perguntas aprimora o seu produto, o seu serviço. Então, à medida em que você começa a perceber a importância dessas perguntas, você vai estar o tempo todo fazendo. E você, aprimorando as perguntas, você aprimora o seu produto, você aprimora o seu serviço, você aprimora o atendimento, você aprimora a relação com o cliente, você aprimora o controle das suas despesas, você começa a enxergar coisas que talvez você não enxergasse se continuasse no procedimento aquele que você acha que é o certo. Então, faça isso, isso vai te ajudar demais para iniciar o teu negócio, né? Vamos lá. E por que essas informações, elas são importantes? Eu acabei de falar para você que muitos negócios fecham porque as pessoas sabem fazer, mas não sabem gerir? Beleza. À medida em que você faz isso antes de iniciar, você já está criando um procedimento e processos para você administrar bem o seu negócio. O que faz o negócio ir para frente nem sempre é o produto ou o serviço. Na maioria das vezes, é como isso é feito. Os produtos se aprimoram, os serviços se aprimoram por conta dessas perguntas. Então, essa série de perguntas, que eu vou falar daqui a pouquinho, ela pode ser um divisor de águas entre o negócio dar certo e o negócio não dar certo, dar errado, fechar, você perder um pouco dinheiro que você tem ou pegar um dinheiro emprestado e não ter como pagar. Pensa que situação horrível. Então, a ideia é fazer com que vocês percebam isso. A maneira errada, existe a maneira certa e a maneira errada. Eu sempre começo com a maneira
errada. E por que eu começo com a maneira errada? Porque isso pode estar acontecendo aí com você. Pode estar na sua cabeça e você pode estar fazendo isso aí agora. Então, entenda que o que eu estou trazendo para você é algo que já aconteceu comigo. Quando eu resolvi sair do Banco do Brasil e montar o meu primeiro negócio, eu apanhei muito. Por quê? Porque eu não tinha essas perguntas, eu não tinha um passo a passo de como fazer as coisas. Os cursos, como eu falei para você, é muito solto. Tem lá, como fazer um bolo, aí você vai, paga o curso, pô, te ensino, tu faz cada bolo legal. Tá, e aí, faça o que com isso? Ah, vou vender, tá, onde? Para quem? Quanto que eu vou cobrar? Qual o meu custo? Quem vão ser os meus fornecedores? Quem são os meus concorrentes? Que parte legal que eu tenho que cuidar? Aonde eu tenho que ir? O que fazer? Como contratar? Como controlar a entrada e saída de dinheiro? Se você não souber responder essas perguntas, o que vai acontecer com o negócio? Fecha. O que adiantou você aprender a fazer bolo? Nada, só para fazer para as visitas. Mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Então é importante entender que há necessidade disso. E aí você, ao controlar, ao planejar, ao se perguntar, você está fazendo um mini planejamento. É porque a palavra planejamento ela é um pouco pesada, muita gente não gosta de ouvir a palavra planejamento. Por quê? Porque o brasileiro não tem hábito de planejar. E se ele não tem o hábito de planejar, o que acontece? É no eu acho. E sendo no eu acho, pode perder dinheiro, porque vai ser tentativa e erro. Deu certo, beleza. Não deu certo, né? Faz o quê? Chora. Tem muita gente que leva a vida assim, com duas palavras, beleza e paciência, né? Se deu certo, beleza. Se não deu, paciência. É assim que você leva a sua vida? É assim que você quer levar seu negócio? Não. Se não deu certo, paciência, coisa nenhuma. E aí, como é que fica a tua fonte de renda? Vai fazer o quê se não entrar dinheiro? É o que está acontecendo com muita gente. Por que as pessoas estão desesperadas aí? Porque não entra dinheiro. Não sabem o que fazer, perderam emprego, negócio fechado, não tem uma habilidade, não tem um talento, não sabe o que fazer. Então, a forma errada, a primeira coisa é não planejar. A segunda é não responder essa série de perguntas. Precisa responder todas, Marcelo? Precisa. Precisa. São elas que vão dar a fotografia do seu negócio. Lembra do exemplo da viagem? Se você não responder todas as perguntas da viagem, o que pode acontecer? Você pode ter um problema. Por quê? Porque você não se programou. Se você não se programou, você não tinha a fotografia da sua viagem. E aí, quando tirar lá algumas fotografias, vai lembrar, pô, nesse dia aqui deu tanta coisa errada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso outro. Para o negócio, a mesma coisa, né? Outra coisa que é muito importante, que as pessoas erram demais. Eu até falei do exemplo do bolo. Sabem produzir, mas não sabem vender, oferecer. Tem gente que não sabe nem produzir e já quer oferecer. Opa, peraí. E é um erro muito comum. Sabe por quê? Porque vai muito pelo gosto da pessoa. A pessoa acha que o bolo dela está maravilhoso e já pode sair vendendo. Está duro, está ressecado, está sem gosto, não tem recheio. E aí? É o seu gosto que tem que prevalecer? Você não está montando um negócio para você está montando um negócio para vender para cliente. Não pode ser o seu gosto que tem que prevalecer na hora de produzir um produto ou oferecer um serviço. Ah, eu pinto parede, mas eu só pinto se for verde e abacate. Se for outra cor, eu não pinto. Como assim? É você que determina a cor? Não. Você vai vai pintar a cor que o cliente quiser. Você pode até sugerir alguma cor de acordo para combinar, para criar uma... Tem cliente também que é sem noção, mas você pode até dar uma orientação. Você passa a ser um consultor para essa pessoa. Além de vender o serviço, você está sendo um consultor para ele. Mas é um erro muito comum.
não saber produzir e não saber o que vai oferecer. E o pior, não saber para quem oferecer. Às vezes até sabe produzir, sabe oferecer, mas não sabe para quem. Como assim para quem, Marcelo? Para o cliente. Você tem que estabelecer para quem você quer vender. Qual é o cliente que você quer vender? Não sair oferecendo de qualquer maneira. Muita gente, às vezes, acha que o produto dele é tão maravilhoso que ele vai vender em qualquer lugar. Se o produto for muito barato e você for vender no bairro onde moram pessoas chiques, elas não vão comprar. Por quê? Porque elas desconfiam de produto muito barato. Você confia em todos os produtos chineses? Não, porque uma maioria é muito barato, porcaria, não duram nada. Tem coisa boa? Tem coisa boa, mas a maioria, principalmente no começo, era tudo porcaria. Pode ter melhorado? Pode ter melhorado, mas é suficiente? Você hoje tem plena garantia disso? Não, você não tem essa garantia. Então, produto também muito caro num bairro pobre, de pessoas mais simples, você não vai conseguir vender. Então, se você não souber quem é o seu cliente e onde você vai vender, você não está sabendo para quem oferecer. Esse é um problema. Outro problema muito comum é não saber que equipamento, ou que maquinário, ou que utensílios você vai usar para produzir, para acondicionar e para vender o seu produto ou o seu serviço. É incrível, mas tem gente que comete esse erro primário. E ao cometer um erro primário, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Jogando fora. É incrível. Eu dei essa risada, gente, porque eu já, como consultor, já vivenciei isso. Pessoas que me procuraram para montar um negócio cometendo esse tipo de erro. E aí, eu tenho que pegar pela mão, orientar, faz isso, faz aquilo, faz essas perguntas aqui, responde, vai buscar esse tipo de informação, e aí você consegue estruturar o seu negócio para que você possa atender todas essas pessoas, né? Uma outra coisa, um erro muito comum, improviso. O brasileiro é especialista em improvisar. E o improviso demonstra o quê? Falta de organização. Se você não tem organização, foi porque você não planejou. Então, se você não tem uma fotografia do que você precisa fazer, como é que você vai se organizar? Por que, de um modo geral, as pessoas são muito bagunceiras, muito bagunçadas? De um modo geral, não estou falando todo mundo. Pode ser que você não seja assim. Mas por quê? Porque não é o costume organizar e planejar. E aí, se você leva esse comportamento para o seu negócio, você está fadado a não dar certo, né? Uma outra coisa que acontece demais, vocês já devem ter passado por isso. Você chega num determinado lugar e pergunta: esse bolo leva leite? Aí a pessoa fala: não leva leite não. Aí você come e você tem intolerância à lactose, né? Ou a pessoa tem alergia a determinados produtos, né? Então, tem alergia lá a camarão. Aí a pessoa vai lá, faz camarão, yakisoba, vai lá na chapa, fez um camarão, aí a outra pessoa, passou 3 pessoas lá, mas ficou. O problema da alergia a camarão está na casca do camarão. É ali que fica aquela toxina que acaba dando problema para quem tem alergia. Aí a pessoa vai e faz um yakisoba lá, mas não limpou a chapa, já contaminou, a pessoa comeu, pode morrer. E a pessoa não sabe dar informação sobre o prato. Já fiz inúmeras consultorias em bares e restaurantes para ensinar os garçons e as pessoas que trabalham lá quais eram os ingredientes e o que compunha um prato. Já chegou no restaurante, pediu o cardápio, chama o garçom e fala assim: ô garçom, esse aqui vem o quê? Aí ele olha para você, olha para o cardápio e fala: espera um pouquinho que eu vou ali me informar. Já passaram por isso? Isso não pode acontecer. Isso é um erro, isso é improviso. Além do improviso, não saber o que tem de ingrediente no produto ou no serviço que você está oferecendo. Esses erros, gente, são muito comuns. Isso é falta de quê?
não fazer essas perguntas, não planejar, não se organizar para que a coisa funcione de forma redondinha. E a forma certa de fazer? A forma certa é tudo ao contrário do que eu falei aqui agora. Se você anotou, tá aí muito claro. Responder as perguntas, não fazer de improviso, saber cada ingrediente que compõe o seu produto ou o seu serviço, saber para quem você vai vender, saber como produzir, o ponto, o preço que você vai estabelecer. Então, começou a perceber a importância das perguntas aí para o negócio que você vai montar ou que você já tem e está corrigindo? Percebeu a importância? Então, vamos a elas. Porque a cabeça de você deve estar borbulhando aí, né? Marcelo, quais são essas perguntas, pelo amor de Deus? Me ajuda aí e tal. Você falou um monte de coisa, eu já estou pensando aqui, coisas que eu não tinha pensado. Me ajuda aí. Vou te ajudar agora. Então, assim, só para reforçar. Essas perguntas, elas precisam ser feitas nessa sequência, tá? Não é à toa, elas têm uma lógica, uma coisa depende da outra. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você pode, às vezes, montar lá 10 peças, mas uma peça só encaixa naquela peça. Ela não encaixa na outra, ela tem que encaixar naquela sequência certinha, senão não vai funcionar. Então eu peço que ao fazer as perguntas, faça as perguntas e responda nessa sequência, que elas vão te ajudar demais no teu sucesso, na sua realização, na sua independência financeira. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que precisa ser feito? Tá. O que precisa ser feito é o objetivo do que você vai fazer, de modo claro e muito específico. Então, vou dar um exemplo. Com relação ao produto, deixa eu pensar aqui, um exemplo, marido de aluguel. O que o marido de aluguel faz? Vamos lá, juntos. Prestar serviços elétricos, hidráulicos, de marcenaria, pintura e pequenos reparos em residências, escritórios e consultórios, de maneira a atender às necessidades do cliente para a solução dos problemas encontrados. Pronto. Você já sabe que vai fazer manutenção elétrica, hidráulica, pintura, montagem de móveis, o que o marido de aluguel faz. Então, especifica bem detalhadamente o que você vai fazer. Isso é muito importante. Lembra da viagem? Então, o que você vai fazer para a viagem? O que você precisa fazer? Vou fazer uma viagem para tal lugar, assim, 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 assado. Pretendo ficar tantos dias, vou gastar tantos reais. Eu vou de ônibus, eu vou de... Não é assim? Beleza. A mesma coisa para o negócio, para a atividade que você quer. O que precisa ser feito? O que eu vou fazer? Né? Maravilha. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda: por que precisa ser feito? Tá, Marcelo, mas por que precisa ser feito? É o objetivo. O que você quer oferecer para as pessoas para que a coisa funcione? Elas estão com um problema, elas estão querendo contratar você. O seu produto ou o seu serviço vai resolver qual o problema dessas pessoas? Então, esclarecer. Então, vou pegar o exemplo de marmita. Vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha. Ela faz marmita para mulheres. Eu gosto muito desse exemplo, porque foi fantástico. Ela, no treinamento, ela quis fazer marmita. Beleza, eu sugeri para fazer marmita para mulher. Por quê? Porque a maioria das mulheres joga a marmita fora. E ela trouxe, quando ela respondeu, e eu estou trazendo a resposta dela aqui. Ela colocou assim: por que precisa ser feito? Porque as mulheres jogam a maior parte da comida fora das marmitas tradicionais.
e reclamam de comida muito pesada, gordurosa demais. Eu quero vender para essas mulheres uma marmita saudável, com menos coisas que elas jogam fora, como arroz, feijão, macarrão, batata, e entregar para essas mulheres carnes grelhadas com mais salada. Pronto. Ela definiu exatamente por que precisava ser feito. O que precisava ser feito. Entende que é importante você definir isso? Até para você saber quem é o teu cliente, para quem você vai vender. Essa que definiu claramente para quem ela vai vender. Mulheres. Marmita para mulheres. Ela escolheu esse segmento. E só para que vocês percebam o quanto que ela tá bem hoje, ela fatura mais de 25 mil reais por mês, vendendo marmita. Tá? Vende todo dia de segunda a sexta. Não vende sábado e domingo. Sábado e domingo ela faz a organização da empresa dela. Vendendo marmita. Só para mulheres. Tá bom para você? Eu acho que tá, né? Bom faturamento, né? 25 mil por mês. Aluna. Usou aí o método e respondeu essas perguntas. A terceira. Por quem será feito? Quem vai fazer? Porque no processo, vamos pegar aqui. Aqui é importante você definir quem serão as pessoas responsáveis, se vai ter mais de uma pessoa, ou se vai ser você que vai fazer. Se for você que vai fazer, você vai estabelecer aquilo que você tem que fazer. Então, mas quem que é o responsável? Quem que vai cuidar de quê? Vamos pegar o exemplo dessa menina da marmita. Hoje ela tem pessoas que ajudam ela. Então tem pessoas na cozinha, tem pessoas, inclusive, para comprar os ingredientes. Que tipo de ingrediente vai comprar? Quem vai ficar responsável por isso? Fulano de tal. Quem vai ficar cuidando da parte da cozinha? Fulana de tal. Quem vai cuidar da parte da embalagem? Fulano de tal. Quem vai cuidar da parte de transporte? Beltrano. Quem vai cuidar da parte de venda? Ciclano. Quem vai cuidar da parte do estoque? E aí você começa a determinar quem vai cuidar do quê. Isso é extremamente importante. Já determinar agora. Porque se você tiver sócio ou tiver funcionário, se tiver sócio, tem que determinar para o sócio quem vai fazer o quê. Desde o começo. Porque senão depois tem problema. Aí tem que contratar o advogado aqui para fazer a separação da empresa. E não é isso que eu quero. Então deixa claro. Com o funcionário a mesma coisa. O que cada um vai cuidar. Isso é extremamente importante para o sucesso do seu negócio. Ok? Maravilha. Vamos para a quarta. Que é muito importante. Onde vai ser feito? Onde vai ser produzido? Se for serviço, se for, por exemplo, o caso do marido de aluguel, você vai prestar o serviço aonde? Na residência, nas empresas, nos consultórios, nos prédios, nos condomínios. Beleza. Esse é o lugar onde você vai prestar. Tá? E nesse lugar, o que você precisa fazer? Porque em alguns condomínios não é permitido, principalmente condomínio vertical, de prédio de apartamento, tem horário para você poder fazer barulho, tem horário para você poder furar. Nesse período agora que aconteceu a pandemia, por conta das escolas estarem fechadas, não tinha horário específico, porque as crianças estavam estudando dentro de casa e não podia ficar com reforma, marreta, britadeira, uma série de coisas. Você tem que se informar no lugar onde vai ser feito, o que pode ser feito, como pode ser feito, horário que pode ser feito. Isso na prestação de serviço que você vai fora do seu ambiente. Se o ambiente for na sua casa, na sua garagem, ou na loja que você alugou, no canto lá que você alugou para produzir o seu produto, você precisa determinar o local e como isso vai ser feito. Porque qual é o grande problema? Às vezes você tem uma boa ideia, mas os custos do seu negócio ficam muito altos por causa do local escolhido. Marcelo, eu vou produzir em casa porque sai mais barato para mim, mas eu vou vender no centro da cidade. Beleza. Para você sair do lugar onde você está e vender no centro da cidade, são 30 quilômetros, 35 quilômetros. Quanto tempo você vai demorar para chegar lá?
Você tem que se programar para isso. O tempo de volta, o consumo de combustível ida e volta, porque se a gente falar de 35 quilômetros, são 70 quilômetros. Qual é a média que o seu carro faz? E se você for levar no seu carro? Se você for de ônibus, quanto tempo você vai demorar dentro do ônibus? O seu produto, ele consegue resistir a um período muito grande fora da geladeira? Se tiver muito calor, o produto estraga. Então, o local, ele é muito importante para você definir isso. Quanto mais próximo do lugar de venda, melhor. Isso se você for produzir e vender. Entende? A importância das perguntas, você está vendo que ela vem encaixando? Ela vem encaixando, é como se fosse o quebra-cabeça lá? Legal. A próxima pergunta, quando será feito? Ué, Marcelo, eu tenho que produzir. Sim, querido, mas você tem que pensar, ou querida, né? Você tem que pensar o seguinte, vamos supor que seja o exemplo da marmita. Então, quando será feito? Adianta você fazer almoço à tarde? Não. Se você sair 2 horas de casa para vender a marmita, vai funcionar? Não. Por quê? Você tem que sair antes, ou seja, você tem que produzir antes do almoço. Então, que horas você vai começar? Que horas você tem que estar saindo? Que horas você tem que estar no lugar para vender ou para começar a fazer entrega? Então, quando será feito? Isso é extremamente importante, porque vou trazer um exemplo muito doido aqui para você entender que, às vezes, um detalhe pode jogar a tua imagem ou o teu produto na lama, porque as pessoas não vão mais querer comprar com você. Imagine uma noiva que contrata o serviço de uma costureira para fazer o vestido de noiva. E aí ela experimenta tudo marcado. Data na igreja, salão de festas, fotógrafo, filmagem, buffet, decoração, o carro, a música, tudo pronto. Tudo pronto. Lindo, maravilhoso. Vai ficar lindo, maravilhoso. Beleza? Aí você foi lá, contratou a costureira para fazer o seu vestido de noiva. Experimentou, tirou medida, papá. Seu casamento é no sábado, é amanhã. Aí ela liga para você agora, à noite, e fala assim, oi, tudo bom? Aqui é a costureira, fulano de tal. Queria te dizer o seguinte, eu não vou conseguir entregar o seu vestido amanhã cedo, mas na segunda-feira ele está pronto. Adianta? Não. Qual que vai passar na sua cabeça? Você vai querer moer essa costureira. Vai falar mal dela para todo mundo. E hoje, com as redes sociais, você acaba com a vida de uma pessoa rapidinho, só falando mal dela. Adianta ela entregar na segunda-feira o seu vestido de noiva? Claro que não. Então, quando será feito? É extremamente importante. Porque você tem que se programar, você tem que se organizar, você tem que se planejar. Não adianta nada você se comprometer, ter encomenda das marmitas para entregar, se você não fez as compras dos ingredientes no dia anterior. Pode faltar alguma coisa, outra? Pode. Mas você começa a perceber que você tem que se planejar melhor. Então, quando? Anotar, ter isso aí muito claro e muito bem definido. Datas e horários daquilo que você vai fazer. Ok? Maravilha. Então vamos para o sexto. Como será feito? O como é o detalhar um passo a passo de como você vai fazer aquilo ali. Não deu o exemplo de como fazer bolo? Como fazer bolo, você vai ter uma receita. Naquela receita diz exatamente o que você precisa fazer, como você precisa fazer. Não é assim que funciona? Misture uma xícara de farinha com 5 ovos e bata durante 20 minutos. Depois disso, eu não sei fazer bolo, não, estou só dando um exemplo aqui. Coloca o fermento, coloque não sei o quê, leve ao forno por tanto tempo, espere esfriar um pouquinho, passa a faca, não sei aonde, unte com manteiga a forma, né? Eu não sei, estou chutando aqui. Exatamente, por eu não saber, eu estou chutando, tá vendo? Eu não tenho essa receita. Então, para você que vai fazer qualquer coisa, seja um produto ou um serviço, determine como isso será feito.
Um grande problema de quem presta serviço e que muitos clientes ficam chateados é que, por exemplo, se ele for furar uma parede, se ele for fazer uma pintura, essas pessoas sujam tudo. Sujam vidro, sujam a moldura das janelas, sujam as portas, sujam aqueles espelhos do interruptor, da tomada. Por que que eles fazem isso? Porque eles não determinam exatamente como vai ser feito. Então, se você vai furar a parede, tenha lá um saco plástico com fita, onde você pode colocar no lugar onde você vai furar para a poeira já cair ali dentro. Tem algumas furadeiras hoje que já vem com um negócio acoplado para justamente a poeira não cair, não sujar a casa da pessoa. As casas estão cada vez menores, então essa poeira às vezes vai para um cômodo inteiro, contamina o cômodo inteiro. Então, como vai ser feito? Ah, você vai mexer com marmita, beleza. Estou dando um exemplo, com comida. Você tem que ter exatamente os produtos que você precisa, qual a sequência que você vai fazer. Você precisa ter um cardápio. Então, hoje o cardápio é frango, carne assada e peixe frito. Frango grelhado, carne assada, peixe frito. Você tem que ter frango, tem que ter carne, tem que ter peixe. Você tem que ter óleo, você tem que ter um lugar para grelhar, a frigideira para grelhar, ou uma grelha. Você tem que ter óleo para fritar o peixe e você tem que cozinhar a carne. Você tem que ter batata, você tem que ter óleo, você tem que ter sal, você tem que ter tudo. Tem que ter tudo planejado e fazer a receita. Então, como será feito? É a receita daquilo que você vai fazer. Inclusive, porque você precisa criar um padrão de qualidade do seu produto ou do seu serviço. Então, muita gente reclama, principalmente de quem está começando o negócio, que num dia o bolo está uma delícia. Chega o bolo está ótimo, grande, macio, bem molhadinho. Você sente o sabor lá, vamos supor que o bolo é de laranja. Você sente o sabor da laranja, ele está uma delícia. Beleza, no dia seguinte o bolo está solado, pequeno, seco e não tem gosto de laranja nenhum, não tem gosto de bolo de nada. Pronto, a pessoa que adorou o bolo na primeira vez já não vai gostar da seguinte. Isso acontece porque as pessoas não têm uma receita, não fazem as coisas do mesmo jeito. Tem uma loja de sanduíche aí que em qualquer lugar do mundo você for comer o sanduíche é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Por quê? Porque tem o processo, tem a receita para fazer. Então é extremamente importante que você também tenha a receita daquilo que você vai fazer, para ficar sempre igual. E aí, eu torço e eu quero muito que isso aconteça, o seu negócio começa a crescer, você começa a produzir muito e você sozinho não está mais dando conta. E aí, o que você vai ter que fazer? Contratar alguém. Se ao contratar alguém, essa pessoa não tiver a receita de como faz, o que vai acontecer? Ela vai começar a fazer do jeito dela. Então, todo o processo de qualidade, tudo aquilo que você fez para trazer o seu cliente, o cliente comprar com você, está sempre comprando ali com você, você vai perder. Porque você não tem um padrão para seguir, você não tem uma receita. Então, como será feito é a forma de como você vai produzir todos os dias o seu produto ou o seu serviço. Legal? E a última, que são as 7 perguntas-chave para a sua ideia começar a rodar, é: o que eu vou precisar comprar? E aí eu estou falando de equipamento, material e ingrediente. Tá? São 3 coisas diferentes. Então, equipamento para você fazer a marmita. Então, você vai precisar de fogão, você vai precisar de um freezer, você vai precisar de geladeira, você vai precisar de panela, né? Você vai precisar dessa série de coisas. E você vai precisar dos ingredientes: arroz, feijão, óleo, não sei o que, Você precisa fazer uma lista detalhada de tudo que você vai precisar para produzir. Marcelo, mas eu estou começando pequeno, eu vou produzir em casa mesmo. Beleza, mas provavelmente deve estar faltando alguma coisa. A não ser que você improvise, até começar a ganhar grana. Depois de começar a ganhar dinheiro, você vai começando a comprar os equipamentos adequados,
os materiais adequados, os utensílios, né? E os ingredientes, preferencialmente, não mude, a não ser que seja para melhorar. Então você começou a fazer brigadeiro e você usava um leite condensado de uma segunda linha, beleza. O negócio começou a engrenar, você formou uma clientela, agrega valor no seu produto, já coloca um leite condensado de melhor qualidade ou de maior rendimento, né? Você tem que pensar qualidade e rendimento também, porque o importante sempre no custo, o custo ele tem um impacto muito grande no seu lucro, mas você tem que ver os equipamentos, os materiais e os ingredientes que você vai usar. Detalhe, escreva detalhadamente o que vai precisar. Lembra do exemplo da viagem. Provavelmente na viagem eu falei coisas que você nunca tinha pensado, né? Crédito no celular, carteira de vacina, saber onde tem um posto de saúde, onde tem um hospital. Ah, vou ficar no camping, beleza, paga a taxa no camping, o camping tem água, o camping tem chuveiro, o camping tem sanitário. Entende a importância de fazer essas perguntas, essas 7 perguntas? Elas são chave, elas são básicas para qualquer negócio que você for fazer. Seja ele comércio, revenda de produto ou de serviço. Você tem que ter isso alinhado, você tem que ter isso escrito. Imagina, você é contratado para ir num consultório arrumar lá um vazamento de água. E aí você precisa daquela fitinha branca para você passar lá na emenda que você vai fazer e você não tem ela na sua maleta de serviço. Ele te contrata para você fazer uma troca de fiação e você não tem fita isolante. Eu estou dando exemplo assim bem gritante para você entender a importância de ter essa relação daquilo que você vai precisar para cada ação. Então, o marido de aluguel para bombeiro hidráulico, ele vai precisar de quais equipamentos? De quais materiais, utensílios? De equipamento ainda. Equipamento não, de material. Então ele tem lá, ele vai precisar da hidráulica, ele vai precisar de uma furadeira, por exemplo. E ele vai precisar de aquela fitinha. Beleza. Então, se eu for fazer um trabalho com um cano, eu preciso de um joelho. Então já ter alguns materiais que você já leve para resolver o problema. Eu vou instalar a internet. Pô, tem que ter conector, tem que ter fibra ótica. Tem que ter parafuso, tem que ter chave de fenda, tem que ter aquele negócio para cortar o cabo, para fazer a emenda. Você tem que ter esses equipamentos. Você não pode improvisar. Vai chegar na casa do cliente, vai falar, eu não tenho a ferramenta aí não, só tem uma chave de fenda para me emprestar, não? Você não tem um alicate aí para me emprestar? Pode. Isso é um erro grave no negócio. Então, relacione tudo aquilo que você vai precisar, seja para o seu negócio, seja para o seu comércio, seja para alimento, seja para o seu produto, seja para o seu serviço. Não deixe de ter essa lista e fazer essa relação de coisas, porque isso vai ser muito importante para você. Legal? E aí agora eu quero a sua colaboração no sentido de o que você vai fazer depois de ter visto essa live, essa relação de perguntas, qual vai ser a primeira ação que você vai fazer amanhã ao acordar, já pensando no seu negócio. Então escreva aí, coloque nos comentários, coloque nas dúvidas, mande uma mensagem para a gente nas nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre perguntando e a gente vai ter muito prazer em responder. Espero ter te ajudado aí no dia de hoje. Meu muito obrigado, uma linda e maravilhosa noite para vocês. Valeu!